Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Ainda bem rouca, ainda bem gripada. Tô devendo para vocês aqui a segunda parte, né? Sobre o meu AVC, meu cavernoma. E vou contar aqui para vocês o restante da história. Só desculpa a minha voz, que vai estar bem rouca, né? Mas eu precisava dar continuidade nesse vídeo. Aqui nós estamos já na segunda-feira. Estou aqui aguardando para entrar no serviço e vou dar continuidade aqui na história. Só recapitulando, como eu comentei para vocês, né? Tive a dor de cabeça forte em casa, liguei para o meu esposo, ele veio para casa. Nós levamos meu filho para a escolinha e fomos para o hospital. No hospital, a médica pediu uma tomografia. No momento que eu fui fazer a tomografia, foi quando eu tive outro AVC. Só que esse outro AVC foi o que me prejudicou mais, né? Os, os enfermeiros, eles saíram correndo com a maca justamente para o sangramento não se espalhar para toda a cabeça. E por que que eu falo que esse outro AVC ele me deixou pior? Porque ele me deixou em coma. Eu fiquei em coma por 7 dias. Os médicos haviam até já desenganado. Meu esposo tinha ido até ver coisas em cemitério porque eu não voltava do coma. Os médicos até cogitaram de liberar o meu filho para ir no hospital. Na época, se eu não me engano, meu filho tinha 3, 4 aninhos e os médicos cogitaram de deixar ele entrar na UTI para ver se eu despertava. Só que no sétimo dia eu acabei despertando. E o que eu me lembro eu lembro só da parte que eu entrei para fazer a tomografia e lembro somente do momento que eu despertei. A minha sogra estava do meu lado e ela estava alisando assim a minha cabeça. Eu lembro que eu fiz assim com a mão para que ela parasse de alisar, porque qualquer coisa que relasse na minha cabeça eu sentia muita dor. Tanto é que eles tiveram que dar morfina. A minha dor era tanto que eu tomava morfina e a dor não cessava. Aí fiquei internada esse período. Desculpa, gente. Depois que eu retornei do coma, mais uns 2, 3 dias, eles me liberaram para ir embora para casa. Fui embora para casa, tava tudo bem. A minha mãe, ela estava em casa comigo, né, conversando, enquanto meu esposo foi comprar as medicações que eu teria que tomar. E eu lembro que minha mãe conversava comigo, só que num determinado momento eu não consegui mais responder. E ela olhava para mim e falava assim: "Filha, eu tô falando com você, responde". E na minha cabeça eu queria responder, mas eu não conseguia. Quando meu esposo chegou, minha mãe falou pra ele, né, que eu tava muito estranha, que ela tava falando comigo e eu não tava respondendo. E eu só ria. Eu lembro que eu só ria. E aí meu esposo também percebeu que eu tava muito estranha. Aí ele resolveu me levar de volta pro hospital. Eu moro próximo, né, da onde é o hospital, coisa de uns 5 minutos. E aí ele resolveu me levar de volta para o hospital. Quando chegou lá no hospital, o médico constatou que eu estava convulsionando, né? Por isso que eu não respondia. Aí eu fiquei mais. Aí ali eu fiquei mais 4 dias internada devido à convulsão. Foi necessário eu ficar tomando anticonvulsivo. E dali eu tive alta, fiquei afastada pelo INSS no período de 6 meses. E a cirurgia eu só poderia fazer depois que todo o sangramento da cabeça ele cessasse. Por quê? Porque aonde estava localizado o meu cavernoma, para os médicos fazerem a cirurgia,
o sangramento teria que secar, porque senão eles não enxergavam onde estava esse cavernoma. E, e aí por isso eu precisei de bastante repouso, né? Nesse período, eles pediram para que ficasse atento, porque como eu já tinha tido AVC, a minha chance de ter outros AVCs eram 9 vezes mais chances. Então eles pediram para que se sentisse alguma dor de cabeça, já era para tomar alguma medicação para não deixar ficar mais forte, e que qualquer coisa que fosse além do normal era para retornar no hospital. E levou aí longos 1 ano praticamente para o sangramento cessar, para eu poder fazer a cirurgia. Então eu operei no dia 8 de março de 2019, quase 1 ano depois do meu AVC. Um pouco menos, né, de 1 ano. E aí então eu fiz a cirurgia para retirada do cavernoma. Não foi necessário raspar toda a cabeça, eles fizeram tipo uma âncora aqui na minha cabeça para retirada desse cavernoma. O médico que me operou, ele tinha comentado que se fosse ele que estivesse no plantão, ele preferiria não raspar toda a cabeça, mas que tinha alguns colegas de trabalho dele que preferia raspar toda a cabeça. Então, graças a Deus, foi ele, né, que estava ali no dia da cirurgia. Gente, foi a pior sensação da minha vida. Desculpa. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Quais são os riscos, porque ali então o médico disse para mim que como eu já havia perdido parte da minha visão, não se sabia mais o que eu poderia perder, o que poderia acontecer, quais as sequelas, né? E ali eu e meu esposo a gente chorou demais. Foi assim, eu não sei nem explicar pra vocês. Se eu for falar, eu vou me emocionar. É uma sensação assim de potência, só quem passa pra saber. E graças a Deus eu fiz a cirurgia. Eu lembro que no meu despertar da cirurgia eu só falava graças a Deus, graças a Deus. E voltei até bem da cirurgia, voltei melhor do que como eu estava no AVC, porque só voltando um pouquinho, o AVC, ele me deixou, além de me deixar a sequela do lado direito, eu não enxergo do lado direito a periférica direita, nem lateral e nem baixa. Então, só para vocês entenderem. Eu enxergo essa ponta do meu óculos olhando para frente, mas eu não enxergo essa. Então, devido ao AVC, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem dirigir. Isso depois ainda da cirurgia, tá, gente? Então, na verdade, deu muito mais que 1 ano e meio, deu quase 2 anos sem dirigir. E na época eu tinha um carro, meu esposo tinha outro. Então, nós optamos por vender um e ficamos com um só. E o AVC, ele. Como que eu vou explicar pra vocês? É como se eu tivesse desaprendido a fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que escovar os dentes, mas eu não sabia que ação que eu tinha que tomar para escovar os dentes. E graças a Deus, tanto a empresa onde eu trabalho quanto a empresa onde meu esposo trabalhava, eles foram muito bons, gente. Meu esposo ficou 2 meses comigo, cuidando de mim. E a empresa onde ele trabalhava pagou ele 100%, sem desconto nenhum. Ele não teve que pagar esse período que ele ficou fora. Ou seja, 2 meses a empresa pagou ele de graça, sem ele trabalhar, né? E porque eu falo que a empresa que é a empresa que eu trabalho ainda hoje, foi muito boa. O INSS me liberou para trabalhar com 15 dias de AVC. Ou seja, eu não teria salário
E a empresa onde eu trabalho, eles pagaram meu salário normalmente, sem nenhum desconto. E aí, depois que eu recebi do INSS, eu fui devolvendo para a empresa. E depois que eu fiz então a cirurgia, eu fui para casa, fiquei até bem, só que infelizmente eu retornei para casa e tive outra convulsão. Ou seja, tive que retornar para o hospital de novo. Só que essa convulsão dessa vez, a minha cunhada estava em casa e ela falou para mim que eu comecei a fazer assim com a cabeça de lado e falar med, med, med. Então eu ficava assim, med, 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 med. E na minha cabeça eu não me recordo disso. Eu me recordo que eu tava no quarto e aí eu comecei a ouvir um chiado dentro do meu ouvido. Fazia assim, ó. Shhh, igual barulho de TV quando saía de sinal, TV antiga. E ali eu já tava convulsionando. Mas eu não sabia, porque dessa vez foi diferente da outra vez. Aí fomos pro hospital, aí eles me medicaram novamente. Eu fiquei mais 2 dias internada e retornei para casa. Aí ali para mim foi o fim porque eu ia ter que ficar tomando anticonvulsivo, né? E essa convulsão que deu foi devido ao sangramento mesmo da cirurgia, né? O resquício de sangue da cirurgia. Mas aí, graças a Deus, eu fiquei 3 meses, se eu não me engano, só afastada e me recuperei super bem. Demorei um pouco mais para dirigir, né? Mas aos poucos eu fui me adaptando. Então, hoje, qual que é a minha dificuldade para vocês entenderem? Hoje eu dirijo, só que eu evito dirigir com algum som, algum rádio, né, ouvindo, porque agora a minha audição eu tive que aguçar um pouco mais. E eu não fico trocando de faixa, o meu medo é só motoqueiro. Eu não fico trocando de faixa e eu dirijo somente aqui dentro da cidade, em locais próximos. Não dirijo à noite. Quando eu saio para algum lugar, meu esposo ele sempre está comigo. Quando eu saio para andar na rua em algum lugar, ele sempre está comigo. Por quê? Porque devido a não ter a periférica do lado direito, eu saio esbarrando todo mundo. É como se fosse um boliche, sabe? Eu vou derrubando todo mundo que eu vejo pela frente, porque eu não enxergo na lateral. Então ele sempre anda do meu lado direito justamente para evitar que eu saia batendo nas pessoas ou batendo nos lugares. No início, no serviço, eu ficava muito roxa do lado direito por não enxergar. Mas hoje eu já tô bem acostumada, assim. Já me adaptei bastante. É mais essa questão de quando eu tô em lugar aberto, se for lugar de movimento de pessoas, que eu tenho mais essa dificuldade por estar esbarrando nas pessoas. Mas graças a Deus não me deu mais nada depois da cirurgia. Fiz o acompanhamento certinho para ver se não ficou algum resíduo, né, do tumor. E graças a Deus eu tive alta. Sinto ainda algumas dores de cabeça, mas bem poucas. E sempre procuro tomar logo a medicação para não deixar aumentar, né? E hoje eu vivo uma vida praticamente normal, né? Dirijo, vou para os lugares, evito algumas coisas que possa me dar dor de cabeça, como que eu vou explicar, algo que de alguma força que vá forçar assim alguma coisa na minha cabeça. Infelizmente eu não posso mais fazer minha progressiva, não é nem que eu não posso mais, eu não aguento que puxem meu cabelo, até para eu pintar. A pessoa que pinta, ela vai com todo cuidado, porque essa região aqui ficou muito dormente, ficou dolorida, bem dolorida. Eu tomei 15 pontos na cabeça. Se eu localizar a foto, eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu tomei 15 pontos, então ficou nessa região aqui. Então aqui é bem duro, essa região, onde tem a cicatriz, não nasceu cabelo, né? Só ao redor mesmo, mas onde tem a cicatriz não nasceu. E é isso, gente. Eu vim trazer esse relato até para pessoas que não conhecem sobre essa doença. Essa doença ela é uma doença silenciosa,
né? Hoje acredito que algumas pessoas conheçam mais, eu estava até pesquisando no YouTube. Na época que eu pesquisei não tinha tanto, hoje já tem um pouco mais de pessoas, né, com essa doença. Infelizmente tem pessoas que morrem sem saber que era isso, né, que tem um AVC sem saber que era isso. E esse vídeo serve mais como um alerta para vocês que têm algum parente, sempre dá uma investigada. Qualquer dor de cabeça fora do normal é bom investigar, gente, porque a gente nunca sabe, né? Então, esse eu não vou nem dizer que é minha história, eu vou dizer que é o meu testemunho, né? É um testemunho que um dia eu ainda vou ir na igreja e vou testemunhar sobre isso, porque eu falo que foi um milagre da forma que aconteceu. E é isso, espero que vocês gostem. Não deixa de deixar o like de vocês, de comentar, de encaminhar esse vídeo para alguém e inscreva-se no meu canal, tá bom, gente? Um grande beijo e tenha uma ótima semana. Tchau!